hoje eu gostaria de comentar com vocês uma notícia que saiu no mês de junho de 2019, agora 19 de junho de 2019. Uma notícia importante porque o TST reafirmou o que já está decidido, né, num incidente de jurisprudência persuasiva, né, de uma certa maneira houve uma uniformização de pensamento do TST, que é a questão da exigência de certidão de antecedentes criminais, né, para candidatos a emprego. Olha, e muito importante, a primeira turma seguiu a tese jurídica que foi firmada pelo TST. Então vejam, a primeira turma do TST deferiu uma indenização por danos morais a um operador de serigrafia que seria admitido pela Alpargatas S.A., que teve de apresentar uma certidão de antecedentes criminais. A turma disse, olha, exigência sem observância de critérios não é legítima e caracteriza discriminação. Muito bem, o que aconteceu? Na reclamação trabalhista, o operador de serigrafia sustentou que a conduta da empresa havia violado a sua intimidade e dignidade e representado um flagrante critério discriminatório para a admissão dos seus empregados. Por exemplo, por que eu vou pedir certidão de antecedentes criminais para um operador de serigrafia? Tá? Então vejam, o juízo de primeiro grau, o TRT da 13ª região, Paraíba, né? Aí eu cumprimento todos os nossos amigos aí do grupo, da nossa comunidade do TRT da 13ª região, né? Paraíba, julgaram improcedentes o pedido de indenização, tá? Para o TRT, a certidão de antecedentes criminais é documento de domínio público, obtido no site do órgão emissor sem restrições de qualquer natureza, o que afastaria os argumentos de invasão de privacidade, violação de intimidade ou de ato lesivo à honra. O TRT da 13ª região adotou uma tese interessante, porque, peraí, a certidão de antecedentes criminais é um documento que eu consigo no órgão de emissor, na delegacia de polícia, né, de segurança pública, Secretaria de Segurança Pública de cada estado, junto aos órgãos departamentos de presídios, né, que no Rio a gente chama de DESIP, mas em outros lugares nós temos outros nomes. Isso eu consigo publicamente, ver os antecedentes criminais de uma pessoa. Então como é que eu vou dizer que é uma lesão à intimidade se não precisa de domínio público? Tá? Então, para o TRT, ainda que se considere um eventual dissabor ou aborrecimento experimentado pelo trabalhador, a apresentação da certidão é uma exigência formal. O não cumprimento desse contrato não impede a contratação, tá? Como ocorreu no caso em que houve a admissão. Tá? Vejam, então, o ministro Valmir Oliveira da Costa, ministro lá, que é oriundo lá do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, tá? Ou seja, também do Nordeste, destacou que a SDI1, órgão responsável pela uniformização de jurisprudência do TST, num julgamento de um incidente de recurso repetitivo envolvendo também a Alpargatas, tá aí o IRR, que é um incidente de recurso de revista repetitivo, tratou exatamente desse tema. Tá? Então, na decisão, se firmou a tese jurídica de que a exigência da certidão de candidatos a emprego, quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão de previsão de lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido, não é legítimo e caracteriza dano moral. Não é legítimo. Eu trouxe aqui para vocês a ementa do IRDR, né? 243000, tá? Que foi de 2013. A ementa, para vocês verem. Qual é a lógica? Eu posso exigir certidão de antecedentes criminais? Pode. Não é que você não pode, tá? Tendo previsão legal, no caso dos vigilantes que trabalham armados, né? Quando a especial fidúcia é exigida daquele cargo, há um grau de fidúcia especial, o cara ele vai tratar com muito dinheiro, ele vai ter uma função de confiança destacada na organização empresarial. Ou ainda, em razão da natureza do cargo, do ofício. Eu coloquei aqui em vermelho aqui para vocês verem. Vejam, olha aqui o item 1. Não é legítima e caracteriza lesão moral a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão de previsão de lei da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. Tá? Então, se eu exijo para A, né, mas não exijo para B, isso é um caráter discriminatório.
se eu exijo sem previsão legal, se eu exijo sem que a natureza do trabalho que vai ser desenvolvido o justifique, ou se eu exijo a certidão de antecedentes criminais sem que haja um grau de especial... No nosso caso aqui, ele era operador de serigrafia, gente. Então, peraí. Alguma coisa errada, né? Então, vejam, a exigência de antecedentes criminais, olha o item 2, é legítima e não caracteriza a lesão moral quando amparada em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido, tá? Aí ele dá exemplos aqui, olha que interessante, por isso que eu quis trazer para vocês o julgamento desse incidente de recurso de revista repetitivo, né? Exemplos, olha, empregadores domésticos, empregados domésticos, cuidadores de menores, cuidadosos de idosos, cuidadosos de deficientes, rodoviários de carga, empregados que trabalham no setor da agroindústria no manejo de ferramentas de trabalho pérfuro-cortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, trabalhadores que atuam com informações sigilosas. Claro, como é que eu vou botar? Vou contratar uma cuidadora que, por exemplo, está condenada por sequestro de bebês, né? Ou por, pedofilia, na exposição de material pornográfico de menores. Então, a natureza da tarefa que vai ser desempenhada, o grau especial de fidúcia que vai ser exigido daquele trabalhador, ou mesmo a lei, podem justificar a certidão de antecedentes criminais, sem que haja uma violação da intimidade daquele trabalhador. Tá certo, gente? Então, vejam, é mais interessante em que, em junho de 2019, o TST reafirmou a sua jurisprudência, que claramente traz aí uma limitação ao poder diretivo do empregador. O empregador tem um poder diretivo, ele tem um conjunto de prerrogativas que lhe competem no seu ius variandi, mas não pode abusar desse direito. E exigir certidão de antecedentes criminais fora dessa tese jurídica firmada no IRR 243.000 é abuso de direito, é lesão a bem integrante da personalidade do trabalhador, da indenização por danos morais. Tá? Tudo bem que vamos combinar, né, meninos? Só para fazer aqui um toque final, né? Um touche final. Aqui é o seguinte, a indenização foi de R$5 mil, né, gente? Ou seja, a Justiça do Trabalho tem uma tendência a dar indenizações pequenas do ponto de vista do dano moral. O TST acabou fixando essa indenização em R$5 mil, mas é importante porque aqui a gente fixa mais um limite ao poder diretivo do empregador. Tá ok? Muito bem, queridos, foi ótimo falar sobre mais essa notícia do TST, para deixar você sempre em dia com as notícias do nosso Tribunal Superior Trabalhista máximo, né, em nossa nação.